Olá, meus amigos, em nosso novo encontro de hoje, em personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando sobre Abacuque. Abacuque, nome hebraico, significa abraço. Abacuque, meus amigos, foi um profeta hebreu do reino de Judá. Ele é o oitavo dos 12 profetas menores. Viveu provavelmente em Jerusalém no fim do século 7 a.C. Durante os últimos dias de Josias e no reinado de Joaquim, naquela época, Judá foi invadida por Nabucodonosor e começou o exílio na Babilônia. Sabemos disso porque ele faz referências aos babilônios, nação cruel e impetuosa. Abacuque capítulo 1, versículo 6. As datas de 612 e 589 a.C. delineiam o período provável da sua atividade profética. As informações sobre Abacuque estão limitadas ao livro que traz o seu nome. O templo nessa época ainda existia. Abacuque capítulo 2, versículo 20. E nele o exercício do coro musical. Abacuque 3, versículo 19. O povo caldeu já era conhecido desde muito dos hebreus. Chamaram sobre si a atenção do mundo pela revolta contra o poder dos assírios em 625 a.C. Prosseguindo daí, veio a sua carreira de conquista, que lhes deu lugar destacado entre os povos antigos, com a tomada de Nínive no ano 607 a.C. e pelas vitórias alcançadas sobre os egípcios no ano 605 a.C., na Batalha de Carquemes. Nessa batalha, os caldeus, após derrotarem os egípcios, dirigidos por faraó Neco, nos vales do rio Eufrates, marcharam para o ocidente, a fim de dominar Joaquim, rei de Judá. A maioria dos historiadores sugere que o livro de Abacuque tenha sido escrito nesse período. O trecho de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, indica que ele estava oficialmente qualificado para participar do cântico litúrgico do Templo de Jerusalém. E isso parece apontar que Abacuque era da tribo de Levi, ocupando assim a função de um levita, visto que estava encarregado da música sacra. É curioso que não nos seja dado o nome de seu pai nem da sua genealogia, algo contrário dos costumes judaicos. Abacuque viveu em tempos difíceis. À semelhança de Jó, Jeremias e Asaf, ele enfrentou o problema do sofrimento dos justos e da aparente vantagem dos ímpios. Ele expressou: por que razão um Deus justo silencia e nada faz, quando os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque capítulo 1, versículo 13. A resposta certa é que devemos a questão aos cuidados da vontade soberana de Deus, crendo que ele continua sendo soberano e que a seu próprio modo e no tempo certo usará de estrita justiça com todos os seres humanos, inclusive com os ímpios. Apenas 56 versículos no livro de Abacuque. Interessante isso. Mas um deles, o justo viverá por fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Se destaca em relação a todos os outros, citado por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É um versículo que teve um enorme efeito na teologia cristã. Desse versículo se fundamentou o ensinamento de que a justificação é pela fé somente, e não por obras, e foi amplamente enfatizado na Reforma Protestante. O livro é dividido facilmente em 3 seções, cada um correspondendo aproximadamente a um dos 3 capítulos. A primeira seção
é um diálogo entre Abacuque e Deus, no qual o profeta se lamenta pelo fato de os justos sofrerem e os maus prosperarem. A segunda seção é a concepção de Abacuque sobre a punição que finalmente virá sobre os malfeitores. Nessa parte, em 5 grupos de versículos, Abacuque proclama 5 ais acerca de tais transgressões. Os saqueadores serão saqueados. Aqueles que exploram o fraco em benefício próprio perderão a vida. Criminosos violentos serão esmagados pelo poder de Deus. Os violentos sofrerão violência e os adoradores de ídolos ficarão mudos diante do Senhor em seu templo. A terceira seção do livro é uma oração que tem muita semelhança com os salmos que eram cantados durante as celebrações do templo. Tem até uma instrução final para que seja acompanhada com instrumentos de corda. Nessa sessão, Abacuque apresenta o Senhor como um grande guerreiro que vai contra seus inimigos num carro armado com um arco e flechas e com uma lança cujo brilho supera o sol e a lua. Um dos manuscritos do Mar Morto, descoberto por pastores beduínos no ano 1947, é um comentário em hebraico do livro de Abacuque, escrito por volta do século I a.C. O autor faz uma analogia entre os caldeus dos dias de Abacuque e os romanos, que eram dominadores do seu próprio tempo no primeiro século da era cristã. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos o estudo de Abacuque. Espero que vocês tenham gostado. Foi um trabalho feito com carinho, numa linguagem fácil e num tempo bem curto. Nós exploramos o nome de Abacuque e os temas da Bíblia. Então, que todos tenham um dia abençoado. Tá? Eu sou Alexandre Costa, com personagens da Bíblia de A a Z. Deus abençoe a todos. Shalom, graça e paz.